Oi, pessoa, que bom que você chegou aqui. Essa é mais uma palestra online do Centro Espírita Paulo Ortiz, da qual eu sou frequentadora e também sou uma trabalhadora. Aí hoje a gente vai falar sobre os pontos principais da doutrina espírita. Se você tem bastante conhecimento, é o momento de relembrar. E se você está iniciando agora no Espiritismo, você pode ter a chance de entender a base e saber um pouquinho do que é que rola dentro dessa doutrina. Para mim, Alcione, o Espiritismo me traz tranquilidade, paz, consciência. Ele me traz a responsabilidade do ser humano. E eu, como pessoa responsável, eu já vou pedindo desculpa pelos vizinhos que estão lavando o quintal, pela moto que está passando na rua, pelo ônibus que está subindo. Então, já vou pedindo desculpa por tudo isso, tá bom? E a gente vai começar. Dentro da doutrina espírita, quando a gente faz uma palestra, a primeira coisa que a gente faz é uma oração. Então, a gente vai nesse instante nos ligar aos nossos mentores, nos ligar a todos os espíritos presentes que nos rodeiam, nos ligar a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, e que Jesus nos leve até Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E que Deus possa, nesse momento, nos intuir, nos trazer as lições necessárias e que eu possa ter tranquilidade para passar isso para todo mundo, né? Então, vamos começar? Dentro desse resumo, então, a gente vai trabalhar os seguintes temas: Deus, o Criador do Universo, o mundo espírita, encarnação e reencarnação, o melhoramento progressivo dos espíritos, ou seja, o nosso, relação entre os encarnados e os desencarnados, e como último item, o corpo, o perispírito e o espírito ou alma. E aí a gente vai discutir um pouquinho a diferença entre eles. Antes da gente começar a falar somente do espiritismo, a gente vai discutir um pouquinho o que é uma doutrina. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque existem muitos espíritas mesmo que falam que o espiritismo é uma religião. E a gente vai mostrar e demonstrar que, na verdade, o espiritismo é doutrina. E por que eu estou afirmando isso? Primeiro, porque está no Livro dos Espíritos. E segundo, seguinte, como vocês estão vendo aqui no slide, doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Então, ele pode ser um sistema religioso, político, um sistema filosófico, até um sistema militar, um sistema científico e outros tantos que existem dentro das sociedades. Então, como vocês veem, a parte religiosa está dentro da doutrina. E aí a gente vai ver que o espiritismo, ele não tem só a parte religiosa, ele tem muito mais. Eu tô adorando falar por aqui, vocês estão sabendo disso, né? Eu espero que vocês não fiquem enjoados, porque de vez em quando eu mexo cadeira aqui assim, ó. Então quem tem labirintite não olha muito para mim não, tá bom? Agora eu tenho certeza que você vai entender por que o espiritismo é doutrina e não só religião. Vamos lembrar que Kardec codificou os ensinamentos dos espíritos. Ele juntou um monte de psicografia dos espíritos de vários médios diferentes. Ele participou de várias sessões mediúnicas e ele pegou todo esse conhecimento e juntou em 5 livros. Então vamos olhar. Bom, a primeira coisa que faz o tripé do espiritismo é a parte científica que está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, tem gente que fala assim, eu vou chegar até pertinho, ó. Tem gente que fala assim, eu não gosto de ler o Livro dos Espíritos. Aí eu fico pensando assim, uai, o Livro dos Espíritos é um livro de estudo. Ele não é um romance que tem começo, meio e fim, a gente chora, a gente ri e a mocinha fica com o príncipe no final. Ou não?
Ele não é um livro assim, ele é um livro de estudo. Ele é pergunta e resposta, pergunta e resposta. E outra coisa, a gente tem que lembrar que ele foi escrito lá em 1800. Então, não é um vocabulário que a gente use muito hoje. Mas nada impede que a pessoa interessada pegue o celular, dá um OK Google, pergunta, digita, vai ver qual é o significado dessa palavra, volta lá na pergunta para entender o que Kardec queria dizer, certo? Então, não é difícil, só que a gente precisa sair do nosso comodismo e ir atrás do conhecimento, certo? A segunda parte do tripé é a parte filosófica do Espiritismo. Essa parte está contida nos livros Céu e Inferno, que bem toscamente fala das outras religiões e do Espiritismo. No livro A Gênese, que conta o início do planeta, como foi a evolução, quando que a gente veio parar aqui nesse planeta. E nos livros dos médiuns, que conta o intercâmbio da espiritualidade com nós encarnados, com os médiuns, certo? Esse é o segundo. E o terceiro é a parte religiosa, é a parte moral do Espiritismo. Nesse livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, quem não leu, pelo amor, leia. É uma das coisas mais bonitas que a gente tem, porque é a parte moral que nos consola. A parte da ciência, a parte filosófica, nos traz muito conhecimento, nos traz um embasamento científico, filosófico, para a gente entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que que nós estamos aqui, principalmente por que que nós estamos aqui nessa época de pandemia. E eu não queria falar nada, mas você escolheu nascer no planeta para passar por esse momento. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Muito bem. Então, aí tem um detalhe. Esses 5 livros se interpõem. Esses 5 livros se juntam nos conhecimentos que fazem um arcabouço. Se você não sabe o que é arcabouço, vai procurar, tá? Que faz o arcabouço da doutrina espírita. Porém, na introdução do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade fala pra gente que tá tudo junto e misturado. Se você pega lá a introdução, ele fala assim: o Livro dos Espíritos traz em seu bojo todos os conhecimentos, todos os conhecimentos da doutrina. E aí tá, no livro 1 e 2, que fica dentro do Livro dos Espíritos, vem o Céu e o Inferno. O 2 e o 3 é de onde foi retirado a Gênese. O 4 e o 5 foi retirado do Livro dos Médiuns. Eu não decorei essa parte, tá? Mas vão lá que vocês leem que vocês vão achar tudo. Então a gente precisa tomar esse cuidado de lembrar que a parte religiosa é uma parte da doutrina espírita. Nem mais importante, nem menos importante. Mas ela é igualitária, por isso que a gente fala que ele é um tripé. E o tripé, se um é maior e o outro é menor, fica bambo, tá certo? O negócio bambeia. Então, os 3 têm que ser iguais. Por isso que é tão importante que o espírita estude, que o espírita leia, para não falar bobagem. Após conhecermos ou lembrarmos qual é o tripé do espiritismo, a gente vai acrescentar os seguintes itens que fazem parte da doutrina espírita. Primeiro, Deus é o Criador. No espiritismo, a gente acredita no Deus único, a imortalidade e a evolução do espírito. Os processos de reencarnação. Nós estamos aqui no corpinho físico. Depois que a gente desencarnar, nós vamos para a erraticidade ou para o plano espiritual, que é o outro nome, é o mesmo significado. E aí a gente se prepara para novas encarnações. O processo de mediunidade, que é quando o espírito desencarnado conversa ou traz mensagens para os encarnados, para nós. O livre-arbítrio e a causa e efeito. Essas são também afirmativas dentro do espiritismo.
Aí eu queria comentar um negócio com vocês. Outro dia, uma pessoa muito querida minha chegou e falou assim: Alce, muita gente me chama de Alce e eu gosto. Alce, eu estava conversando com o espírita e perguntei para ele se vocês acreditavam em Jesus. E ele me falou que ele não sabia. Vocês imaginam a minha cara? Eu falei, perdão, mas essa pessoa não é espírita. Porque todo o embasamento, todo o conhecimento, tudo que há dentro do espiritismo é baseado nesse cara. Nesse espírito altamente evoluído, no nosso governador planetário, Jesus, o Cristo. Porque ele é de uma esfera considerada crística, por isso que ele é Jesus, o Cristo. Ou seja, o espírita de verdade, que estuda, que leu no mínimo o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe que todo o conhecimento do Espiritismo, da doutrina espírita, é embasado em Jesus, o Cristo. Tenhamos toda a certeza do mundo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que as pessoas nos dizem, com o que as pessoas nos falam ou fazem afirmações que não sejam verdadeiras, ok? Olha que interessante. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos não é quem é Deus. Kardec pergunta para os espíritos que é Deus, nem o que é Deus. Que é Deus? Kardec era muito esperto, né? Ele falava mais de 8 línguas, ele tinha não sei quantos mil diploma, então o cara era, dá um joinha para Kardec, né? Ele era muito, muito, muito inteligente. E aí o que os espíritos responderam para ele? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Porque se Deus não fosse a causa primária de todas as coisas, com certeza haveria alguém superior a ele. Aí ele não seria Deus, certo? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É interessante quando os espíritos falam assim, Deus é eterno. Por que eles não falam que Deus é imortal? Por quê? Quem é imortal não morre, mas nasceu, certo? E quem é eterno não tem começo e nem fim. Só por isso. Os espíritos são espertos, né? Eles dão uns nó na gente de vez em quando, mas é só a gente pensar no significado das palavras, certo? Então, Deus é imutável. Vocês já pensaram se Deus mudasse de opinião? Pode ser até a cada século. Vocês já imaginaram? Mudou de opinião? Eu fico pensando se Deus tivesse TPM, o que seria de nós, humanos, né? Brincadeira. Então, segundo os espíritos, Deus criou o universo que abrange todos os seres animados, inanimados, materiais e imateriais. Ai, como assim? Deus criou o ser inanimado, o ser imaterial, material. Que confusão é essa? Calma, calma que a gente já vai falar. Quando os espíritos falam de seres animados, seres materiais, nós, as plantinhas, os animaizinhos, claro, nós somos animais também, só que animais racionais, certo? A gente consegue pensar. Toda a gama de animais, desde os unicelulares até os maiorzão, né? E os seres inanimados? Inanimado, não tem vida. Como assim Deus criou quem não tem vida? Então quer dizer que Deus criou a mesa? Claro que não, né?
Vamos raciocinar. Nossa fé é raciocinada. Então, vamos raciocinar. Quem criou a mesa foi um ser humano, certo? Se o ser humano criou a mesa, de onde veio a ideia de criar a mesa? De onde veio a possibilidade da intuição de pegar uma madeira, fazer os pezinhos e colocar uma tabuinha em cima para facilitar muitas coisas, inclusive trabalho, alimentação? De onde veio essa inspiração? Da possibilidade de Deus. Porque quem fez a madeira? Quem criou as árvores? Quem criou o alface? Quem criou o giló? Foi Deus, certo? Então, Deus dá a possibilidade da intuição dos homens, da criatividade dos homens, para nós nos desenvolvermos e evoluirmos. Então, por isso que Deus é o Criador e nós as criaturas. Ah, mas e Jesus não é Deus? Não. Dentro do Espiritismo, o único ser criador é Deus. Jesus é um espírito criado por Deus há muitos, milhares de anos. Um ser, um espírito que foi se desenvolvendo grandemente e que chegou no nível de evolução de espírito perfeito. Diferente de nós, que somos espíritos imperfeitos e estamos no começo da nossa caminhada espiritual. Então, dentro do espiritismo, Deus é Deus, Jesus é Jesus. Beleza? Tô botando um joinha aqui que não sai, tá? Joinha, joinha. Perfeito? Agora a gente vai falar um pouquinho, voltando lá para o nosso índice, a respeito do mundo espírita. No meio aqui do espiritismo, poucas pessoas usam mundo espírita ou erraticidade, que eram os termos que Kardec usava na época. Porém, o mais comum hoje, a gente escuta mundo invisível ou plano espiritual. Mas essas duas é que a gente ouve mais os espíritas falarem. Porém, o que veio corretamente dentro do Livro dos Espíritos é mundo espírita ou erraticidade. Mas isso, na verdade, é só uma questão de nomenclatura, certo? O que importa é o conhecimento que os espíritos trazem sobre esse mundo, que eles chamam de mundo normal, mundo primitivo, mundo eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O que eles querem dizer com isso? Que, na verdade, esse mundo espírita ou a erraticidade é a fonte de onde nós viemos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está no mundo espiritual, a gente aprende, a gente estuda, a gente batalha mesmo para evoluir. E quando a gente vem para a Terra, através da encarnação, aqui é a provinha para ver o que a gente aprendeu, se a gente aprendeu de verdade, ou se a gente só estudou e não conseguiu pôr em prática, porque a prática é aqui no planeta Terra. Este é o mundo secundário. Então, o mundo normal, o mundo pré-existente, de onde nós viemos, é o mundo espiritual. E aí é bem legal a gente falar um pouco das colônias espirituais, que após o nosso desencarne, geralmente, quando a gente fez o bem, quando a gente fez a caridade, quando a gente tem uma certa estrutura espiritual, a gente vai para umas colônias. Só que tem gente, muitos espíritas, e eu acho muito engraçado, que eles falam assim: eu, quando desencarnar, quero ir para nosso lar. Vocês já leram o livro Nosso Lar? Eu recomendo. O filme é lindo, mas o livro tem muitos mais detalhes, muito mais coisinhas para a gente ficar imaginando. É muito legal. A história é muito maior do que no filme. Então, por favor, quem não leu o livro, leia, porque ele é muito legal. Bom, aí para os espíritas que querem ir somente para o nosso lar, eu tenho uma notícia. Olhem aí. Vocês estão vendo que tem nomes de várias colônias? Então, olha lá.
Colônia Raios do Amanhecer, Colônia do Roxinol, Colônia Arco-Íris, Colônia da Água, Colônia da Violeta, Colônia Amigos da Dor, Colônia das Montanhas, Colônia da Redenção. Vocês sabiam que tinha tudo isso de colônia espiritual ligadas ao Brasil? Porque não é pelo mundo. Essas colônias espirituais são ligadas ao Brasil. Então vejam que não existe só a colônia Nosso Lar. Felizmente foi para onde André Luiz foi e ele descreveu no livro. Mas existem muitas colônias e essas outras colônias, elas são descritas no livro Colônias Espirituais. Vocês peguem esse livro e leiam, porque é muito interessante, é muito legal a gente saber que existem outras localidades espirituais que após o nosso desencarne, porque parece que falar morte parece que é palavrão dentro do espiritismo, né? Que após o nosso desencarne a gente vai para outras colônias. E cada colônia dessa, ela tem uma especificação, digamos assim. Não é bem essa palavra, mas é a que me veio no momento. Então, por exemplo, uma colônia é mais voltada para quem tem o espírito artista, outros para quem é ligado à música, outros para quem é ligado às artes, à literatura. E aí cada colônia dessa vai se especializando para receber esse tipo de espírito. Ou seja, onde o nosso coração fala mais alto, vai ser encaminhado. Nós, após o desencarne, vamos ser encaminhados para essas colônias espirituais, desde que a gente dê chance, né? Desde que a gente esteja tranquilo, desde que a gente tenha feito bem, tenha feito a caridade, se a gente cumpriu mal ou menos o que a gente veio fazer aqui, e se a gente pedir para os bons espíritos, a gente tem as condições de ir para outras colônias. É interessante saber disso, né? Se você ficou curioso, procure Colônias Espirituais. É um livro, beleza? Então, aí os espíritos complementam que o mundo corporal é um mundo secundário. Se lá no plano espiritual a gente está no mundo primário, ou seja, na verdadeira vida, porque o nosso espírito não morre, certo? O nosso espírito vai só evoluindo. Então, quando a gente vem para a Terra, que a gente assume um corpinho físico, aí sim é que o nosso corpo vai desintegrar. Nós vamos desencarnar e o nosso corpo vai sofrer as consequências que existem nesse planeta, certo? E os espíritos nos dizem que nem teria necessidade desses planetas onde nós estamos, que são planetas de prova, são planetas de expiação, são planetas mais evoluídos, como é o caso de transição que agora a gente está passando, né? Para um planeta de regeneração, um planeta onde o bem vai falar um pouquinho mais alto, né? Mas se os planetas não existissem, o plano espiritual daria conta. É que aqui nós estamos em escolas, a gente está aqui para provar o que a gente aprendeu no plano espiritual. E voltando lá para os nossos itens do que a gente ia falar hoje. E nós? Como é que é nós? Como é que é, mano? Que nem os meninos falam. A gente tem sempre que lembrar que nós não somos uma coisa única. Nós encarnados não somos uma coisa única. Então, nós somos compostos de espírito ou alma, de um corpo físico e também de um perispírito. Como vocês sabem, cada itemzinho desse daria uma palestra aí gigantona, né? Mas vamos a um resumão. Resumindo, hein? Então, o espírito ou alma foi criado por Deus. Todos nós fomos criados por Deus. E Deus nos cria de uma forma simples e ignorante. O que significa isso? Não é o ignorante de como você é ignorante, hein? Não é isso. É ignorante que não tem conhecimento. Nós nascemos sem conhecimento nenhum. E conforme a gente vai evoluindo, conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos alcançando alguns conhecimentos até chegar no humano.
e do humano para frente a gente não sabe ainda como é, né? Porque a gente ainda está aqui, nesse corpinho, certo? Então, o espírito é um ser imaterial, não tem como a gente pegar. O espírito ninguém vê, certo? Mas ele é real. O espírito é imortal, porque Deus nos criou e a gente nunca mais vai morrer. E o espírito encarnado denomina-se alma. Kardec, pedagogo, professor, ele fez essa distinção. Quando ele conversava com os espíritos, ele achou mais fácil criar esse código. Então, quando os espíritos falavam espírito, é porque estavam desencarnados, ou seja, fora do corpinho físico. E quando os espíritos diziam alma, ele se referia a nós, espíritos encarnados dentro do corpo, ok? Muito bem. Além disso, nós temos também o nosso perispírito. O que é um perispírito? Ele é o laço que liga a alma ao corpo. Por o espírito não ser material, o espírito não tem matéria, ele precisa de uma ligação, algo que o ligue ao corpo físico. E isso se dá pelo perispírito. E o que é o perispírito? É uma espécie de envoltório. Oh, saiu, hein? Envoltório semimaterial parecido com o corpo. Então, ele fica ao redor do nosso corpo, bem pequenininho, ao redor do nosso corpinho. Ele é energético, mas ele é semimaterial. Ele é invisível para nós nos nossos estados normais de consciência, só que ele é visível para alguns médiums. E pelos processos de materialização, que hoje é muito difícil ver um centro espírita que trabalha com materialização, fica visível para todas as pessoas, mesmo que não seja médium, né? Mas é muito difícil encontrar um centro espírita porque agora a gente não precisa mais, né? O espiritismo foi evoluindo, as pessoas foram evoluindo e a gente não precisa mais desse tipo de reunião mediúnica onde há um desgaste muito grande com os médiuns de materialização, né? E o que é o corpinho? Então, o corpo ou ser material, ele é análogo aos animais. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Nós somos animais. O nosso corpo é animal. E o que nos anima é o mesmo princípio vital, a mesma energia da qual é feita o boi, a vaca, o peixe, a galinha, o porquinho, a mesma energia que é feito esses animais também animam o nosso corpo, né? E a morte o destrói. Então, a grande diferença do espírito e do corpo é que o espírito, ele é imaterial e imortal. O espírito não morre. E o nosso corpo se desfaz com o tempo, né? Aliás, quem quer ficar para semente, levanta a mão. Eu tô fora. E o que a reencarnação tem a ver com o melhoramento progressivo espiritual? Pensa aí. Tic-tac, 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 tic-tac. Pensou? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente está na verdadeira vida espiritual, ou seja, na erraticidade, no plano espiritual, no mundo espírita, nós espíritos, digamos que a gente está lá, não estamos no corpinho, a gente está lá na espiritualidade, certo? A gente não se fecha em nenhum lugar, nem espiritual e nem físico. Os espíritos podem ir onde quiserem. Claro que depende da evolução, né? Aí tem um monte de espírita que eu conheço que fala assim: ai meu Deus, se aparecer um espírito na minha frente, eu saio correndo. Eu queria entender por que vai sair correndo. Que é um espírito igual a você. A única diferença é que você está no corpinho e o outro está fora do corpinho.
Eu vou falar sério pra vocês, eu tenho mais medo de gente encarnada do que de espírito. Espírito dificilmente faz algum mal pra gente, nesse sentido físico, né? Sei lá. Eu acho que cada um tem as suas escolhas de acreditar, não é verdade? Bom, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, caros espíritas, que nós, espíritas, acreditamos que a gente reencarna somente na espécie humana. Nós viemos lá da pedrinha, quando a gente era um espírito, a gente tinha um início da vida espiritual. Nós começamos lá na pedrinha, depois a gente foi para os vegetais, depois nós fomos para os nossos irmãos animais irracionais, e aí, após a nossa entrada na raça humana, nós não saímos mais dela. E isso é muito importante a gente lembrar, porque tem religiões, mesmo espiritualistas, não espírita kardecista, espiritualistas, que acreditam que a gente pode voltar no corpinho. Eu imagino a gente voltando na barata. Eu imagino a gente voltando no grilo, que eu tenho medo. Eu imagino a gente voltando no elefante, se bem que não estou tão distante. Mas, é brincadeira. A gente tem que ter sempre essa lembrança de que nós, a partir do momento, dentro do espiritismo, a partir do momento que a gente entra na raça humana, a gente não sai mais dela. E é por isso que todos somos irmãos. Não importa a cor, não importa o sexo, não importa a nossa sexualidade, não importa absolutamente nada. Nós somos todos irmãos dentro de uma única raça, a raça humana. Outro conhecimento muito interessante que os espíritos também trouxeram é que a gente, quando sai da erraticidade, do plano espiritual, quando a gente vai nascer, quando a gente se prepara, porque para nascer existe todo um processo que vai fazer com que a gente se adeque a um corpinho de novo de bebezinho, né? Aliás, do óvulo, do espermatozoide, e aí vai, certo? Essa conversa. Então, quando a gente sai da espiritualidade e vem para um planeta, a gente pode ir para qualquer planeta do universo. Não é só aqui no planeta Terra que existe vida. Isso, os espíritos são muito claros com a gente. Todos os planetas possuem vida, de formas diferentes. Não podem ser exatamente nessa forma corporal que nós temos, mas existe vida em todos os planetas. Só que esse planeta que vai ser escolhido para o nosso reencarne, e às vezes a gente participa, dependendo do nosso processo evolutivo, a gente participa dessa escolha planetária, a escolha do corpo, a escolha da cor do olho. Eu acho que eu errei na minha, né? Eu deveria ter escolhido outra cor, mas tudo bem. Eu gosto muito dos meus 2 olhinhos, dos 4, gosto muito deles. Muito bem. Então, para a gente nascer num determinado planeta, existe o processo de verificação da nossa evolução com a evolução do planeta. Então, a gente só vai para um planeta que se adeque também à nossa evolução. E uma das coisas que os espíritos colocam muito claramente para nós é que as reencarnações são sempre progressivas. Não tem como a gente voltar para trás do que a gente era. O que você aprendeu, o que você evoluiu, você não perde, por mais bobagem que você faça, você não perde. O que os espíritos sempre nos alertam é que a gente pode estacionar. Ou seja, passa uma vida inteira de boas, sem fazer nada, ou só fazendo bobagem. E aí a gente estaciona, é como se a gente perdesse essa oportunidade da vida que a gente está tendo, né? Desta vida física. Ou seja, o progresso, a nossa evolução, o nosso melhoramento espiritual só depende de uma pessoa, de mim e de você. Só nós podemos fazer
e perseguir e ir atrás da nossa evolução espiritual. Mais ninguém. Isso é responsabilidade única e exclusiva nossa, do nosso espírito. O que você anda fazendo? Está evoluindo ou não? E essa relação entre os espíritos e nós encarnados, como é que ela se dá? Os espíritos falam para a gente que essa relação é muito constante. Ela é mais constante do que a gente pensa. Só que às vezes ela é uma relação oculta, ou seja, a gente não percebe que o espírito está nos influenciando, que ele está próximo da gente, ou ela é uma relação totalmente ostensiva. A gente percebe o espírito, a gente passa mal ou passa bem. Então, essa relação dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados é muito maior do que a gente pensa. Olhem bem, os dois ali no bar, conversando, bebendo, fumando, nesse ambiente. Nada contra, tá, gente? Existe o livre-arbítrio, cada um escolhe o que quer para a sua vida. Nem sim, nem não. São escolhas pessoais, ok? Mas olha o espírito que está junto com eles. Esse espírito, nosso irmãozinho que ainda anda meio enganadinho, né? Ele pode provocar várias coisas nessa situação. Ele pode provocar uma influência para que os dois bebam mais, fumem mais, saiam da medida. Ele pode provocar um desentendimento. Ele pode provocar acidentes após, né? A saída, bebeu muito, fumou muito, quando sai tá bem transtornadinho, né? Se beber, não dirija, por favor. Consciência é o mínimo que a gente tem e cuidados com a nossa vida, certo? Aí, da mesma forma que a gente tem esse espírito influenciando, a gente tem esses também, os espíritos bons. E vamos lembrar que quando a gente nasce, um espírito solicita para ser o nosso mentor. Alguns chamam de anjo da guarda. Esse espírito vem conosco nessa encarnação e ele passa o tempo inteiro com a gente. Claro, se a gente permitir, porque se a gente sai muito da linha, ele avisa, ele fala, ele dá bom conselho, e a gente não quer ouvir de jeito nenhum, não ouve 20, não ouve 30, não ouve os 40 conselhos, ele tem mais o que fazer na vida dele. Se eu não quero ouvir nada do que ele está me dizendo, ele simplesmente se retira, né? Ele vai fazer as outras atividades espirituais dele e vai me deixar sozinha. Livre arbítrio, causa e efeito. São escolhas da minha vida. Só que às vezes a gente lembra só dos espíritos negativos lá de cima. A gente só lembra deles. A gente esquece que a gente tem mentores. Chico Xavier fala que a gente não tem um mentor só. A gente tem uma equipe de mentores que estão sempre ao nosso lado. E isso, se eles continuam ou não ao nosso lado, é nossa responsabilidade, é nosso livre-arbítrio. Se eu quero me unir mais ao lado negativo, se eu quero ficar só com o lado negativo, escolha minha. Se eu quero sair da influenciação do lado negativo e buscar um lado positivo, escolha minha. Para isso que servem os tratamentos na casa espírita, certo? E aí os irmãos espirituais também nos lembram que os espíritos eles atuam não só no nosso pensamento, mas eles atuam sobre a matéria, inclusive cataclismos. Existem equipes específicas de espíritos que trabalham com as necessidades do planeta. Terremoto, tsunami. Então, se há essa necessidade de passagem do ser humano por essas coisas, eles são convocados e eles sabem mexer com essa estrutura molecular da matéria para que essas coisas aconteçam, assim como as coisas boas. Se está muito ruim, está muito difícil e os espíritos
governantes do nosso planeta, chegam à conclusão de que basta, eles arrumam um jeito, mexendo nessas energias e as coisas param, né? Em nossas orações aqui em casa, a gente tem pedido muito por isso. Misericórdia divina, que a gente entende que existe um plano maior para a gente estar passando por essa pandemia, mas que Jesus e os bons espíritos tenham misericórdia da raça humana, que a gente possa aprender rápido e a sair de tudo isso, né? Bom, e ainda que os espíritos exercem incessante ação sobre o nosso mundo moral, nessa influenciação. Qual é a influenciação da ação moral do espírito lá de cima e do espírito desse segundo quadradinho aqui? Acho que está desse lado, acho. Qual é a diferença? A diferença está na própria evolução desses dois espíritos. E a diferença está na nossa escolha de quem a gente vai seguir. E essa relação dos encarnados com os desencarnados na mediunidade? Esta comunicação. A gente precisa de um estudo de uns 3 anos para entender todos os processos mediúnicos, como eles acontecem, como eles se desenvolvem, quais são os meandros da mediunidade, né? Esse é um curso bem longo. Mas o que a gente pode dizer aqui, como é um resumo do resumo, que os bons espíritos sempre nos atraem para o bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente recebe algumas comunicações, sejam escritas, sejam faladas, e a gente tem dúvida se é um espírito realmente do bem, o nosso mentor que vem nos ajudar, nos auxiliar, dar uma boa palavra pela situação que a gente está passando, ou se não é um espírito tão bom assim. Então, para a gente ter essa diferenciação clara na nossa mente, a gente precisa tomar os seguintes cuidados. Quando os espíritos são bons, não estou falando de espírito muito evoluído, tá, gente? Eu estou falando de espírito próximo da gente, que tenha mais evolução que a gente e que entenda um pouco do que a gente está passando, né? Que são os nossos mentores, os mentores dos trabalhos mediúnicos e tal, né? A gente não vai no cabeleireiro há 3 meses, aí fica assim, meio nervoso com o cabelo. Mas tá tudo certo também, tá tudo bom, não tenho pressa nenhuma de cortar meu cabelo. Bom, então esses espíritos superiores, eles usam, e é isso que a gente vai prestar atenção, numa linguagem digna, uma linguagem nobre, com conteúdo de boa moral. Porque não adianta usar milhar de palavra bonita que tem 4S, 5P, 4T e 25 vogais no meio de uma palavra e a gente, no final das contas, nem entende o que eles falam. Esse tipo de comunicação faz tempo que os espíritos mais evoluídos não fazem conosco, né? A gente precisa de mensagens que nos calem no coração. A mesma coisa quando o médium recebe uma mensagem em outra língua. Então, ele recebe uma mensagem em chinês. E aí ele fala em chinês. Eu acho que é chinês, porque eu não entendo do que ele está falando. Pode ser outra língua que eu desconheça, né? Mas, para que serve uma mensagem em chinês? Para que serve uma mensagem, sei lá, em sânscrito? Não serve para nada, porque passa do nosso entendimento, a não ser que tenha alguém no grupo que fale chinês fluentemente, que entenda que a mensagem seja para ele ou para o outro e que traduza o que a mensagem está falando. Mas se ninguém no grupo entende, aquele espírito está se dizendo um espírito bom e sabe no grupo que ele conhece, o grupo que ele está. Ninguém entende nada, para que serve uma mensagem dessa, né? Então não adianta falar bonito e acabar com a raça da gente. A mensagem tem que ser de cunho elevado. Tem que ser o conteúdo da mensagem tem que trazer coisas boas para nós, coisas que nos confortem, coisas que chamem a gente à consciência, porém com linguagem moral positiva. Já os espíritos menos evoluídos,
eles vão utilizar uma linguagem mais trivial, às vezes grosseira, e geralmente são conselhos inconsequentes. Geralmente, quando a gente vai ver o foco da mensagem, o que ele quis realmente dizer com aquilo, nos desnorteia, tira a gente do bom, tira a gente do caminho. Ou como uma vez eu ouvi, eu estava presente no grupo mediúnico, e o espírito falava que a gente era péssimo, que a gente era ruim, que a gente não servia para nada, que a gente era pior do que a pulga, né? E isso faz o que com a gente mesmo? Só nos traz para baixo. Então, esse tipo de comunicação que só acaba com a gente precisa também tomar cuidado. Porque não é uma mensagem que nos leve a pensar sobre a nossa evolução, né? E uma última coisa é que dentro do espiritismo, muito antigamente, a gente sempre fez eles, né? Não sei se eu estava naquela época, mas Kardec, por exemplo, ele evocava os espíritos. Ele chamava pelo nome e se o espírito estivesse disponível naquele momento, ele vinha responder as perguntas de Kardec. Isso é uma coisa que a gente não faz muito mais no espiritismo. Por quê? Vai depender de onde está aquele espírito, porque inclusive ele pode estar reencarnado, né, gente? Ele pode estar num outro corpo físico. Vai depender dos trabalhos deles espirituais e vai depender se ele está disponível para responder, porque às vezes as nossas questões são tão estapafúrdias, né? São tão bobinhas, né? E os espíritos um pouco mais evoluídos, eles não têm tempo para essas bobagens, certo? Já estão cansados de me ouvir? Prometo que é o último. Estão encerrando, tá bom? Então, o importante da gente saber quais são os fundamentos do Espiritismo, em que é baseado esta doutrina bendita, é a gente sempre pensar que nós nascemos simples, ignorantes e que o nosso destino final é a perfeição. Ninguém escapa da perfeição. Uns demoram mais, outros demoram menos, alguns fazem uns caminhos tortuosos, outros vão numa linha reta. Isso são as nossas escolhas. São escolhas pertinentes a quem somos. Mas o importante é, nós estamos com Jesus ao nosso lado. Nós estamos com nossos mentores ao nosso lado. E o nosso destino é a perfeição, querendo ou não. Este é um bom karma. O Espiritismo não acredita muito em karma, essa palavra não existe dentro da nossa doutrina. Mas é uma verdade que nós caminhamos. É uma verdade que nós evoluímos. É uma verdade que o nosso caminho são feitos pelas nossas escolhas. Então, o importante é a gente ter em mente que só a evolução nos faz chegar à perfeição. E como a gente vai caminhar na evolução é da nossa alçada, é da nossa escolha. Então, a gente vai encerrando por aqui. Vou agradecendo a paciência de quem escutou até agora. Espero ter contribuído com algumas reflexões e que vocês tenham vontade de pegar o Livro dos Espíritos e ler um pouquinho para entender tudo aquilo que a gente falou. Estudar faz parte da vida espírita, né? De quem abraça com carinho a doutrina, sem conhecimento, a gente se torna um joguete na mão dos espíritos, né? É verdade. Então, quem quiser, fecha os olhinhos. Quem não quiser, deixa os olhinhos abertos. E nós vamos pedindo ao nosso Deus, ao nosso Criador, a Jesus, o nosso governador planetário, que envolva a todos os seres humanos, que envolva nosso planeta com energias de cura, com energias de amor, com energias de paz. E onde tiver um leito de dor,
onde tiver um coração desvalido, que essas energias de Jesus cheguem até esse coração, iluminando. E vamos pedindo nesse momento, Mestre Jesus, que as equipes médicas possam envolver todos os doentes, todos, sejam do Covid, sejam de outras doenças, que os bons espíritos possam envolvê-los em energias salutares, em energias de esperança, em energias de amor. E vamos também pedindo para as equipes médicas insuflarem nos cientistas, nos estudantes, nos médicos, nos responsáveis pelos laboratórios, que eles possam achar as vacinas, os medicamentos, os protocolos de medicação para esses doentes. E que Jesus nos envolva em seu amor e em sua paz. E vamos, nesta oportunidade, agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui juntos e que possamos encontrar numa próxima reunião muito breve e quem sabe fisicamente. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine e, se possível, te cuida, fique bem e fique em casa. Que Deus nos abençoe.